Oi pessoal, bom dia. A gente vai então começar aqui a correção da nossa avaliação, tá? A aula de hoje é só a correção dessa avaliação e na quarta-feira a gente inicia então a nossa última unidade. Eu acredito que essa correção deva ser bem rápida, né? A gente tem aí uns questões que, né, são mais não são tão elaboradas assim, a gente consegue analisar a resposta de cara, sem precisar fazer cálculo, né? Algumas questões eu deixei com esse formato, né? Algumas questões de interpretação para ver como é que vocês estão também, né? Porque o que acontece, né? A gente tem que entender o conceito por trás das situações em que a gente está tratando, né? Não é só cálculo, cálculo, cálculo. Você tem que entender o que você está fazendo. E algumas questões, então, eu deixei mais né, com esse aspecto de interpretação do que, do que essencialmente cálculo, tá? Não sei se vocês estranharam um pouco esse formato de prova, mas ah, era um tema que eu conseguia trabalhar, né, dessa forma, né, dava para a gente fazer, né, fugir um pouquinho dos cálculos e tratar da questão de interpretação do que vocês estavam tratando, e eu acabei fazendo isso também. Ah, e algumas questões também têm cálculos. Eu liberei as notas, eu acho que no sábado ou foi no domingo, mas depois disso eu ah, tive que rever algumas questões em que eu havia trocado a resposta correta no gabarito, e aí depois eu mandei, eu acho que novamente uma atualização das notas, mas aí eu depois disso também eu acho que eu fiz uma outra correção em uma questão, e aí então vou finalizar essa correção para mandar toda a atualização das notas que estão divulgadas, né, agora, tá? Vai que tenha mais alguma questão com erro aí. Então, então é isso. Vamos começar a nossa correção. E só relembrando da nossa programação, então a gente inicia nas próximas aulas, a gente começa a tratar de derivadas direcionais, meu Deus, equações diferenciais ordinárias, e a gente vai tratar então desse tema nas aulas seguintes, né? Finalizando esse tema, e aí a gente tem em cálculo 2 equações diferenciais ordinárias, mas a gente tem uma disciplina optativa só para isso. Então, 60 horas só de equações diferenciais ordinárias, o que a gente não consegue ver tudo, por exemplo, em cálculo 2 numa porcentagem da carga horária de uma disciplina de 90 horas. Então, tem muita coisa, muito tema, então vou selecionar algumas coisas, né? É mais uma introdução de EDO do que, né, a gente conseguir abranger todo o conteúdo de EDO aqui, né? É mais uma introdução do que propriamente como eu havia falado, esse tema, na verdade, ele nem entrava em cálculo 2 em anos anteriores, né? Entrou por causa de uma reformulação da ementa da disciplina, e a gente deixava a cargo EDO da disciplina, né, que era uma disciplina optativa, inclusive. Antes, essa disciplina era uma disciplina obrigatória de EDO, e aí passou a ser optativa depois de um tempo, quando foi introduzido o tópico de EDO em cálculo 2. Era mais ou menos isso. Mas, então, e aí na sequência, então, quando finalizar a gente finaliza essa unidade, né, a gente vai ter mais uma lista de exercícios e uma avaliação, né, sempre na sequência, né. A primeira aula seria a aula de lista de exercício e a segunda aula seria a aula de avaliação. E aí um cuidado que eu quero que vocês tenham é com essa última lista, porque provavelmente o tempo que eu vou deixar para que vocês entreguem essa lista seja mais curto, né?
baseado no fato de que a gente precisa fechar a nota, né, da disciplina. Aí, como a lista é um faz parte, né, da nossa metodologia de avaliação de vocês, lista e avaliação. E aí, só relembrando, essa lista vale 5 pontos e a avaliação vale 5 pontos também, né? E aí, como eu preciso fechar isso para saber quem são os alunos que vão fazer a prova final, né, fechar as notas e fazer os cálculos de quais são os alunos, né, lançar isso no sistema, então eu preciso de um tempo e eu vou reduzir então o prazo para entrega dessa última lista, tá? Provavelmente vai coincidir aí com o final, o fechamento da prova de vocês, né? Então, por exemplo, eu vou liberar, sei lá, numa situação aí, lista na quarta-feira, aí, por exemplo, na sexta a gente tem a avaliação, né? Então eu teria que deixar o prazo máximo aí para vocês entregarem até estourando um dia depois da prova, tá? Só para a gente fechar e aí ter tempo hábil para definir quem são os alunos que vão fazer a prova final, e aí eu tenho que ver como é que vai funcionar também a questão da prova final, que ainda não decidi. Espero que ninguém, né, precise ir para a prova final nessa disciplina. O que seria uma bela de uma novidade, né? Sem alunos de cálculo 2 em avaliação final. Olha aqui, que inusitada a situação. Mas o momento é um momento atípico, né? E a gente vai se reinventando aqui para tentar ajudar ao máximo vocês, para não deixar ninguém prejudicado em questão de conteúdo, em questão de nota. Mas a gente tem certeza que isso vai passar e daqui a pouco a gente vai estar por aí, todos juntos de novo. Ok? Então vamos começar a correção da prova, já falei demais. Deixa eu só ver as questões aqui. Tá. A primeira questão da prova de vocês era a seguinte. E aí essa ordem para vocês aparece diferente, tá? Porque o formulário embaralha as questões, embaralha as alternativas aí, numa tentativa de dificultar as colas. Mas enfim, então, a nossa questão ela tinha uma função f de x, y igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? E aí a pergunta era a seguinte, a função f de x, y igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado sobre a questão, né? É correto afirmar que admite z como valor de máximo, não, valor de mínimo na primeira opção, z igual a 1, né? Aí na segunda alternativa, que é a alternativa correta, z igual a 1 também como valor de máximo, aqui. Ela está dizendo que admite máximo e mínimo, ao mesmo tempo na opção 3, e na opção 4, admite mínimo no ponto 0, 0. Essa função também era uma função que você não precisaria fazer muito esforço para responder isso, essa questão nessa função. O que acontece? A gente está definindo valores, né, de x, y, que tornam uma função, né, esse valor x, y como ponto de máximo ou ponto de mínimo. São essas duas opções. Ou x vai, né, esse ponto x, y vai produzir nessa função um valor que esse x, né, x, y vai ser um ponto de máximo ou ele vai ser um ponto de mínimo. Mas não necessariamente significa que o x, y é o valor máximo que a função assume. Aqui tem uma sutil diferença com o enunciado.
Porque o que, que acontece? Quem vai ser o valor máximo que a função vai assumir, ou o valor mínimo que a função vai assumir para esse ponto? Vai ser o valor que eu vou calcular através da substituição desse x, desse y na função, ok? Então, quando eu pergunto para vocês qual é admite, né? Se a função admite um z como valor de máximo. O que eu estou querendo dizer? Que ao substituir o ponto de máximo ou ponto de mínimo nessa função, e eu não sei se é ponto de máximo ou se é ponto de mínimo que a função produz, eu vou estar produzindo o quê? Eu vou estar produzindo um valor z com aquele ponto que vai ser ou o valor de máximo ou o valor de mínimo. Mas toda a informação parte desse princípio aqui, da substituição de um par x, y na função e a análise do que ele vai produzir. Né? E aí você poderia olhar de cara para essa função e verificar o seguinte. Mas o que acontece? Aqui, qualquer valor que você substituir, seja positivo, seja negativo, o que vai acontecer aqui? Positivo ou negativo, o valor sempre vai ser positivo. Né? Aqui, nessa substituição aqui, ó, no x, porque ele está elevado ao quadrado. Então, se você substituir um menos 1, o resultado aqui, né, dessa operação fica positivo, né? Fica mais 1, que multiplica com o sinal de menos aqui de fora. Né? E a mesma situação ali, ó. Né? Então, qualquer valor que você substitua aqui, seja ele positivo ou negativo, você sempre vai ficar com essa operação de menos o x e o menos o y, subtraído de 1. Isso significa o quê? Que toda essa parte aqui, ó, da função, ela sempre vai levar o resultado para o menos infinito. Toda essa parte aqui está levando a função a caminhar para a parte negativa. E o que acontece se você substituir o zero aqui? Ó, né? Se você substituir o zero, é a situação em que o resultado para a função vai ser exatamente igual a 1, que é o maior valor que a função vai produzir. O maior valor, porque é o maior valor positivo que essa função vai produzir. Todo o resto, né, todo o resto vai ser sempre um resultado negativo. Certo? Se você substituir menos 1, o resultado é menos 2. Menos 2, menos 1, menos 1, menos 2 é menos 1. Se você substituir 3, por exemplo, aqui, 3 e 3 no x e no y também, resultado, o valor vai ser 9, 9, 18, 18 negativo, né? 1 menos 18, menos 17. Então, observa que qualquer valor que você substitua sempre vai ser um resultado negativo, exceto no zero. Você poderia fazer essa análise, né, de modo direto e indicar o maior valor que a função assume é... E aqui a análise é partindo desse princípio, porque está caminhando para o infinito, ou seja, a função está diminuindo cada vez mais, então isso aqui, ó, esse valor 1 é o valor de máximo da função. Né? Já que a função não tem limite para diminuir, então ela tem um limite lá onde ela atinge o valor de máximo. Ok? Então essa análise. E você poderia fazer isso fazendo, né, as situações em que a gente vai calcular derivadas parciais, né, para x, e a derivada parcial para x é menos 2x, a primeira, né? Para y, a mesma situação, menos 2y, e você precisa então da segunda informação, que é a derivada. Na verdade, você precisa só dessa informação aqui, inicialmente, né? Derivada de ordem 2, para x, o resultado é menos 2, certo? E daqui você ia para a seguinte conclusão, né? Assim, eu não fiz o ponto, né?
Peraí, tinha que igualar a zero. Igual a zero, igual a zero. Então, a conclusão é que o x é igual a zero e o y é igual a zero, né? Menos 2 dividido por zero é zero, então o y é igual a zero. Mesma situação aqui no x. Então, aqui você tem o seu ponto crítico, né? 0, 0. Resta saber se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Aí você faz as derivadas parciais, né? Você faz derivada parcial para o x. E isso aqui, o resultado é menos 2. A aplicação disso no 0, 0, ou seja, vai ser igual a menos 2, ou seja, menor que zero. Daqui, você já poderia, né? Você já poderia parar, né? Parar para concluir que, né? Se a derivada parcial de segunda ordem aplicada no ponto é menor que zero, o que esse ponto crítico está produzindo na função? Está produzindo um valor de máximo, né? Menor que zero produz máximo, maior que zero produz mínimo. Mas se você quisesse testar para saber se realmente isso aqui era um ponto crítico, um extremante da função, você teria que fazer a matriz, né, com as derivadas parciais de segunda ordem. E essa derivada parcial ficaria, a nossa matriz, né, h de xy é bem óbvia, né, porque a derivada parcial de x em relação à derivada de ordem 2, né, para x, e a de y, e as alternâncias aqui dá 0, 0. A multiplicação disso aqui é 4, né, e um 4, 0 vezes 0 é 0, menos 4 é o próprio 4, e 4 é maior que zero. A conclusão é que se o determinante da nossa matriz H é maior que zero, né, o ponto crítico que a gente estava testando é valor de máxima. É um ponto crítico realmente da função, ou de máximo ou de mínimo, e nesse caso a conclusão pela derivada de segunda ordem é que ele é valor de máxima, certo? E aí então vocês poderiam usar esses dois caminhos, né? Uma análise mais direta, né, para aqueles que têm tinham a possibilidade de fazer isso, né? E para quem quisesse realmente ter certeza absoluta, aplicava as condições que a gente definiu aí. Ok? Então, sim, e aí o que acontece, né? Então a gente definiu que o ponto 0, 0 vai ser o ponto de máximo, né, para a função. Mas qual que é aí o valor máximo que a função vai assumir? Vai ser justamente a substituição desse ponto na função, ou seja, vai ser calcular a f de 0, 0 para aquela função. E o resultado, como a gente viu, é igual a 1, ou seja, um z igual a 1, que é o valor máximo daquela função, certo? Então essa será a conclusão. Resposta, segunda alternativa aí, não sei qual que apareceu para vocês a ordem aí, mas então z igual a 1 como valor de máximo, ok? Essa era a resposta. Na sequência, então, 14 pessoas acertaram essa questão. Bastante gente. Na questão 2, era uma daquelas situações em que você tinha que testar x, y cubo, e era bem tranquilo, que era para você só apenas dizer se a afirmativa era verdadeira ou falsa, né? Porque
a derivada segunda da função em relação à variável x, multiplicado pela derivada primeira em relação a y agora, mais a derivada de ordem 2 agora para y, que multiplica a derivada primeira agora para x, vai ser igual a derivada de x ao quadrado que multiplica x mais y. Então era essa afirmativa de acordo com os meus cálculos. A afirmativa era verdadeira. Vamos só confirmar aqui que às vezes eu faço umas leseiras. Estou pensando na morte da bezerra. O ruim de fazer prova de múltipla escolha é isso, que eu tenho que calcular e depois eu calcular de modo apressado. Mas, enfim. Essa função aqui, na verdade, era uma... Não é meio uma pegadinha, mas eu queria que vocês entendessem que vocês poderiam resolver isso aqui sem aplicar a regra do quociente. Obviamente fazendo a divisão do x, e o que ia tornar essa função muito simples, né, sem precisar fazer a regra do quociente. É o quê? Se você fizer fatorar ali, colocar em evidência um x e um y, o que vai acontecer ali? Ó? Nesse primeiro caso, ó, você colocou o x em evidência e um y em evidência, sobrou 2y ao quadrado. Menos, mesma coisa, colocou um x, sobrou um x ao quadrado e o y foi lá para frente também, certo? Isso tudo dividido por 2xy. Esse 2 parece que errou. Não melhorou. 2xy, certo? E aqui você conseguiria fazer isso, de modo que você teria 1 sobre 2, y menos x ao quadrado. É bem simples de você derivar, ok? Sem precisar aplicar a regra da cadeia, certo? Vamos lá então. Ou regra da cadeia, regra do quociente. E aí então eu preciso de derivada segunda de x, derivada primeira, praticamente todas as derivadas, né? Praticamente todas as derivadas. Começar com x. Derivada primeira para x, isso vai ser o quê? 1 sobre 2 que multiplica. Aqui dá 0, aqui dá menos 2x. O resultado é menos x, né? Cancela a divisão, 2 com 2, o sinal permanece. E se você derivar mais uma vez, em relação a x, o resultado vai ser menos 1, ok? E aí eu preciso da alternância? Não, então só a derivada segunda de y. Aqui vai acontecer a mesma situação, né? 1 sobre 2, só que positivo, né? 2y. O resultado é y, ok? Deriva mais uma vez, o resultado é 1 positivo, certo? O que mais que eu preciso? Já tenho todas as informações, então vamos lá. Vou apagar essa primeira parte aqui, que é aquela função lá que foi reduzida. Mas você poderia fazer o cálculo lá com a regra da cadeia também. Teria que dar o mesmo resultado, tá? Só seria mais trabalhoso, mas teria que dar o mesmo resultado. A derivada segunda de x é menos 1, que multiplica a derivada de y, né? Derivada de y primeira é y, mais a derivada de y segunda é 1, e a derivada de x é menos x, que é igual a
menos 1 que multiplica x mais y. Menos 1 aqui, ok? E aqui, então, menos y menos x igual a menos x menos y. Igualdade das coisas, né? A ordem aí, né, só está diferente, mas menos y menos x é a mesma coisa que menos x menos y, ok? Então, a informação aí, a sentença aí que foi colocada era verdadeira. E aí, 16 pessoas... Opa, o que aconteceu? 16 pessoas responderam corretamente essa informação. Na sequência, o que a gente tem é a pergunta de número 3. E essa pergunta, a questão 3 aí era completa, né? Você tinha que fazer todos os detalhes para verificar e chegar lá à conclusão de que se esse valor ali aplicado, se ele era valor de máximo ou de mínimo. Igual a x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. E aí, derivada primeiro em relação a x, isso aqui vai ser 4x ao cubo mais menos 4y. Derivada em relação a y, o resultado 4y ao cubo menos 4x. Correto? Igual a zero, igual a zero. E aí você vai obter, né, a partir desse sisteminha, vai trabalhar com um sistema em que pode colocar o 4 como evidência e 4x, 4y igual a zero. Trabalhar com y, se eu colocar o y em evidência, eu fico com x ao cubo, ok. Ei! Calma. Pronto, acabei o dog. E aqui então eu teria isso, né? E a conclusão é que o y é igual a x ao cubo. Essa é a primeira parte. Usando a segunda equação para fazer a substituição, o que ia acontecer? Eu teria x, o y é x ao cubo, então 4 que multiplica x ao cubo elevado ao cubo menos 4x igual a zero. 4x
a nona menos 4x igual a 0. A conclusão, colocar em evidência um 4x e um x elevado à oitava menos 1 igual a 0. Essa primeira parte você faz, o 4x pode ser igual a 0 e o x vai ser igual a 0. E da segunda parte você tem que o x elevado a 8 menos 1 é igual a 0. Né? 8 é igual a 1, raiz quadrada, raiz oitava, que é igual a mais ou menos 1. Então você tem essas três opções aqui para o valor de x. E para o valor de y, a mesma situação. Né? Se o x for 0, o y vai ser 0. Se o x for 1 positivo, o y vai ser 1 positivo. Se o x for 1 negativo, o y vai ser 1 negativo. E aí então você tem esses pares, o 0, o 1 e o 1, e o menos 1 com o menos 1. Observa que a alternância deles, o que acontece? Né? Você tem que ter o valor... Tem que tornar isso um valor de x e um valor de y que vai tornar isso tudo igual a 0. Né? Essa é a situação. Isso é a definição para que seja ponto crítico. Se você alternar, por exemplo, pegar um positivo aqui e um negativo aqui, por exemplo, fazer esse par, né? Positivo, né? Falei, e um negativo aqui, o que vai acontecer? Positivo, 4. Negativo torna isso mais 4. Não dá 0. Tá? Então só vai ter 0, só vai ser 0 igual a 0 aqui, ó, né? Quando você tiver positivo e positivo, positivo para y, positivo para x, y, e ou negativo, negativo. Né? No negativo, menos, torna isso aqui menos 4, né? E o mais 4 aqui, certo? E o resultado é 0. Ok? Qualquer alternância não dá igual a 0. A mesma coisa se você fizer a alternância entre 0 e 1, né? Entre os pontos, por exemplo. Aqui 0 e aqui ou 1 ou menos 1. O resultado zera essa primeira parte, mas a segunda parte aqui não zera. Né? Dá um menos 4 ou mais 4. Então, os únicos pontos críticos para essa função realmente são esses aqui. Resta saber se eles são pontos de máximo, pontos de mínimo ou um ponto de Sela, né? Que está no meio termo aí, que não é nem ponto de máximo, a gente definiu como não sendo ponto nem de máximo nem de mínimo. Né? Disso eu vou precisar só para fazer as derivadas segundas. Né? Certo? Nem dessa definição igual a 0 eu não preciso. Pronto. E aí na sequência então, vamos fazer derivada para x, né? Derivada de segunda ordem para x. Aqui eu teria 12x ao quadrado e a derivada para y, né, que a gente vai usar na matriz, vai ser 12y ao quadrado. Certinho? A alternância disso derivar em relação a y essa função que já foi derivada a x, o resultado é
menos 4. Estou fazendo isso. Menos 4 e derivar essa função. Aqui é um sinal de menos, né? Ele foi derivado em relação a x. Vai ser derivado em relação a x, o resultado também é menos 4, certo? De modo que a matriz H, seria composta pelo 12, x ao quadrado, menos 4 e 12y ao quadrado. Está aparecendo? Ok? Então essa é a nossa matriz H. E aí, fazendo as devidas operações, eu ficaria com o quê? Com h de xy igual a 144, que multiplica x ao quadrado, y ao quadrado menos 16. Observa que se for zero, o resultado h vai ser, a gente está testando, né? h de zero. Se for zero, o resultado é menos 16, que é menor que zero. Ou seja, nessa hipótese, aqui, para esse ponto, eu tenho um ponto de cela, ou seja, não é máximo nem mínimo, ele está ali no meio termo. Se eu testar o h em 1 e 1, o que vai acontecer? O resultado vai ser positivo, né? Vai ser o 144 menos 16, ou seja, eu tenho um resultado aqui maior que zero. Ou seja, isso aqui pode ser ponto de máximo e pode ser ponto de mínimo. A mesma coisa no menos 1 e no menos 1, né? Elevado ao quadrado lá, ele fica positivo, então o resultado sempre vai ser maior que zero, tá? Nos dois casos. Então esses aqui são os meus candidatos a pontos de máximo ou de mínimo. Resta saber agora se isso é máximo ou é mínimo. A situação em que eu faço o teste é justamente aqui, ó, na derivada segunda. Então, derivada segunda aplicada em 1 e 1, o resultado vai ser o quê? Vai ser 12. E 12 é maior que zero. Se é maior que zero, então isso aqui é ponto de mínimo, né? A gente já testou que esse ponto é um ponto crítico da função. Então, aqui eu tenho um ponto de mínimo. A mesma situação aqui, ó, né? Se você testar e fizer, está elevado ao quadrado, e menos 1 vezes menos 1 é 1. O resultado é 12 também, que é maior que zero, e esse também é um ponto de mínimo para a função. Ok? Então, a opção aí que respondia corretamente, a alternativa é justamente que 1 e menos 1 são pontos de mínimo para essa função. Ok? Na sequência, a gente tem o quê? A nossa questão 4, que era... muita gente acertou essa questão. Essa questão aqui eu fiz uma confusão danada com ela. Eu mesmo. Eu formulei essa questão pensando em testar o H de 1. De 1 e 1. Né? Eu fiz essa questão baseada nesse H de 1 e 1. Que era justamente a situação em que não ia dar zero. Ia ser um valor diferente de zero, que vocês iam ter um trabalhinho a mais de calcular. Mas e aí, na minha loucura, eu acabei colocando, quando fui fazer a transcrição para a prova, né, quando eu fui digitar aqui a prova, eu acabei colocando um H de 00. De onde que eu tirei isso, eu não sei. Mas eu permaneci com as opções
com as opções que eu havia testado, né, para H de 1 e 1. E aí na sorte, né, e a sorte de vocês, né, porque deu 0 lá e facilitou tudo a vida de vocês, é que o resultado disso tinha uma das respostas corretas. Aí depois eu só tive que mudar então a opção correta aí no gabarito, tá? Mas aqui então eu estou tratando com a nossa matriz H, né, formada pelas derivadas, todas as derivadas de segunda ordem para essa função, né? Derivada disso aqui em relação a x, né? Derivada de segunda ordem disso em relação a x é 4xy menos 6x de segunda ordem, né, Jefferson? Então vamos derivar aqui em relação a x. 4xy menos 6xy ao cubo. Deriva agora o y. 2x ao quadrado menos 9x ao quadrado y ao quadrado. Agora sim. A derivada de segunda ordem aqui eu vou fazer direto, tá? Derivada de segunda ordem para a função x é 4y menos y ao cubo. Opa! 6y ao cubo. Ok? Estou derivando x sumiu. Se eu derivo aqui, se eu derivo essa função em relação a y, o que vai acontecer? Essa primeira parte aqui, que tem x, some. Ficou só o 9 negativo, né? 9, 18, x ao quadrado, y. Certo? Agora a derivada fazendo a alternância, essa já foi derivada em relação a x, vou derivar em relação a y agora. E a ordem aqui é 4x menos, estou derivando em relação a y, né? 12xy ao quadrado. 12 não, 18, né? E aqui embolou tudo. Tá, deixa eu só colocar 18x ao quadrado y. Menos 18x ao quadrado y. 4x menos 18xy ao quadrado. Correto? A mesma situação aqui, foi derivada em relação a y, vou derivar em relação a x, né? 4x menos 18x ao quadrado. Certo? E aí fazendo então o h de 0, que era a loucura, 0, 0, deu tudo 0. Quando multiplicou 0 por isso aqui, zerou. 0, 0, 0, deu tudo 0. Quando multiplicou por lá, zerou. O resultado para o determinante é igual a 0. E é bem óbvio, né? Mas, enfim. Foi uma questão aí. Deixa eu ver se todo mundo acertou. Nem todo mundo acertou essa questão.
5 respostas para o maior que 0, uma resposta para o menor que 0. Na questão essa função era legalzinha. Essa função. Eu estou trabalhando com uma função qualquer, né? Uma f de x, y, e a primeira informação que foi dada é que essa f de x, y admite 2 pontos críticos. Essa é a informação principal. Vamos só analisar isso. E aí eu estou vendo aqui que eu liberei. Eu acho que eu calculei a questão anterior e não mostrei para vocês, né? Será? Tá. E a informação então admite 2 pontos críticos. A segunda informação é que a derivada parcial de segunda ordem para x aplicada nos 2 pontos críticos produz um resultado maior e o outro menor que 0. E a outra informação é que produz resultado menor que 0 quando aplicado nos 2 pontos críticos sobre a função, é incorreto afirmar que. Então vamos lá, vamos para o nosso quadro. Eu tenho um x, vou chamar de x1, y1, que é um ponto crítico, e eu tenho um x2, y2, que também é um ponto crítico para essa função. A informação seguinte é que a derivada de segunda ordem em relação a x, né, aplicado tanto para x1, e aqui não importa, né, esse x1 se vai ser se esse vai ser o maior, se o outro vai ser o menor, né? Não faz diferença nenhuma, mas vamos colocar essa informação aqui. Quando testado agora no x2, y2, o resultado é menor que 0. São essas duas opções, um maior e outro menor. E 2 pontos críticos produzem resultado maior e outro menor que 0. Para h de x, quando eu testo, no x1 e no y2, o resultado é menor que 0, né? E quando eu testo em x2 e y2, o resultado também é menor que 0 nas duas situações, né? Nas duas situações, o resultado é menor que 0 quando aplicado. E aí vem a opção, que era o que eu queria definir, que era incorreto falar sobre a função. A primeira opção que a gente tem aí o quê? Os pontos críticos aplicados nas derivadas parciais de primeira ordem para x e y sempre produzem resultado igual a 0. O que é o ponto crítico? Como é que a gente calcula o ponto crítico para a função? A gente calcula ponto crítico exatamente fazendo isso. Derivada de primeira ordem para x igual a 0 e a derivada parcial para x e y igual a 0. Ou seja, eu estou procurando um x e um y que vai tornar aquela derivada igual a 0. Então é óbvio que essa era uma informação correta sobre a função, né? O ponto crítico eu calculo justamente partindo desse princípio, igualando a derivada parcial de x em relação à derivada parcial de x, né, a 0, e a de y também, ou seja, eu estou buscando um valor de x e um valor de y que vai tornar toda aquela função igual a 0. E é com base nessa informação que eu defino o ponto crítico, né? Então está correta essa primeira afirmação aí. Os pontos críticos não são pontos de máximo. Esses pontos críticos, então está correto afirmar porque eu quero a informação incorreta, ou seja, a opção incorreta. Então, como está correta a afirmação anterior, ele está marcado aí como não sendo a resposta certa, ok? O que é correto. Na sequência vem o que? Os pontos críticos não são pontos de máximo. Eu tenho 2 pontos críticos. Esses 2 pontos críticos, né? Da opção segunda aí, ó, você já sabe que
Se a derivada parcial produzir um maior e outro menor, o que acontece? A opção aí que seria justamente um ser ponto de máximo e outro ser ponto de mínimo. Então não pode ser os dois pontos de máximo. Os pontos críticos não são pontos de máximo. Certo? Então, daí você já conclui que essa informação também está correta. Essa afirmação dizer que os pontos críticos, os dois pontos críticos não são ponto de máximo. Só poderia, com base nessa segunda informação, só poderia ou um ou outro ser máximo. E a mesma situação para a seguinte, ou um ou outro pode ser mínimo, né? Não os dois ao mesmo tempo, né? Já que um produz resultado maior que zero e o outro produz resultado menor que zero. Mas a segunda informação te dá a certeza, a terceira informação, na verdade, te dá a certeza de que não é nem máximo nem mínimo. Porque quando o resultado for menor que zero, a gente tem ponto de Sella. Não é máximo nem mínimo. Então já exclui essa possibilidade na opção. Já exclui a possibilidade aí da opção B e C serem erradas. Não está errado, está correto, porque eu estou dizendo que não são ponto de máximo, não são pontos de mínimo. E é justamente a informação que a gente tem com a análise do terceiro item aí, ok? Um dos pontos críticos é ponto de máximo. Não, pela opção 3, você sabe que nenhum dos dois pontos vão ser pontos de máximo ou de mínimo, né? Eles são pontos de Sella, ok? Então essa seria a informação incorreta, ok? E a informação incorreta e a opção correta para marcar aí como sendo a resposta dessa questão, ok? Na sequência, a gente vai ter o quê? Na sequência, temos a questão 6. Aqui, seja uma f de x que produza derivadas parciais. Produz derivadas parciais de segunda ordem h de x y igual a 2x, 0, 2y. Nessas condições, qualquer par candidato é extremante da função f de x, y que satisfaz qual das condições. Essa questão ela tem duas respostas corretas, que é a seguinte situação, né? Para que a condição para que a nossa função ela que ela tenha um extremante local ou um ponto crítico, né? Um valor de x, y que produza na função f de x, y, né? Um valor de máximo, um valor de mínimo. O que tem que acontecer? Né? Baseado nessa informação, a nossa h de x, y ele tem que ser maior que zero. Essa é a informação crucial para a gente, né? Essa é a informação principal, a primeira informação que a gente tem que ter, né? Para que esse ponto crítico ele seja um ponto de máximo ou de mínimo, o que tem que acontecer aqui? A substituição desse ponto crítico na função h de x, y tem que ser maior que zero, ok? Se a gente faz isso para essa função h que foi dada, a gente encontra 4xy como resultado, correto? Para que isso seja maior que zero, o que tem que acontecer? Se o x assumir um valor negativo, o resultado e o y for positivo, né?
Se o x for negativo e o y for positivo, então eu vou ter um resultado negativo para essa função, já que é a multiplicação. Né? Então o x tem que ser maior que zero, e a mesma situação, o y tem que ser maior que zero. Então ele tem essas duas condições. Maior que zero, e o y tem que ser maior que zero também. Essa é uma possibilidade, né? E aquela resposta está marcada como correta. Só que existe outra possibilidade, né? Que eu não me atendo. Quando eu estava fazendo, eu ia substituir por um valor diferente de zero, né? Colocar um valor específico, aí eu consegui excluir aquela possibilidade, mas eu acabei não colocando depois. Que é o seguinte, se os dois forem negativos, ou seja, se eles forem menor que zero, também o resultado para essa função vai ser positivo, né? Porque um negativo, o resultado é positivo, então tornaria isso maior que zero, certo? Mas teria que ser os dois ao mesmo tempo, e não o contrário. O x e o y, eles são positivos ao mesmo tempo, ou eles são negativos ao mesmo tempo. A alternância é um positivo, um negativo, outro positivo, não faria sentido, tá? Para essa situação específica, ok? E aí, então, eu havia marcado a primeira opção como opção em que o x e o y eram positivos, a opção correta, né? A segunda opção aí, em que eu ia mudar esse valor de zero para um número específico, e acabei não fazendo isso, também está correto. Eu acabei considerando... É porque aqui eu não consigo marcar duas opções corretas no formulário, ele só me dá duas opções corretas, mas aqui, ó, eu considerei também, ó, adicionei os 5 pontos para quem marcou essa opção, né, o menor ou igual a zero. Então 17 pessoas marcaram a opção óbvia, né, então o x e o y serem positivos, e outras 7 pessoas também marcaram a outra opção em que consideraram os dois valores negativos, e nos dois casos essas possibilidades foram consideradas as duas, ok? Essa foi a questão 6. E mais uma vez, eu não mostrei para vocês, né? Mas era isso que eu estava discutindo aqui. Essa é a matriz H, multiplicação é 4xy, isso tem que ser maior que zero, né? Para que isso aconteça, o que tem que acontecer aqui? Ou o x tem que ser positivo e o y tem que ser positivos, que é essa primeira situação, x maior que zero, y maior que zero, ou a segunda situação, os dois têm que ser negativos ao mesmo tempo. Tá ok? E isso tudo baseado nessa informação, que para que esse par, né, para que esse ponto, o nosso ponto crítico, ele seja um ponto crítico, e ele defina aqui um valor de máximo ou um valor de mínimo, eu tenho que ter essa informação. A aplicação desse ponto na função h, que é na verdade formado pelas derivadas parciais de ordem 2 da função f de xy, tem que ser maior que zero, né? O determinante, quando eu calcular o determinante para essa matriz, o resultado tem que ser maior que zero. A questão 7 era justamente uma derivada de ordem 3, né? Derivada de ordem superior, que era bem simples, na verdade. F de xy igual a e elevado a x, y menos 2x. E aí eu queria definir derivada terceira, né, para x apenas, ok? E aí a resposta correta era a resposta na letra B. Que acho que todo mundo acertou essa questão. Que bom. Derivada primeiro,
aplicar A tem um X. Eu já ia fazendo a mesma coisa, né? Aplicando então a regra da cadeia para essa função, o que acontece? Deriva a função interna, né? Derivada de isso em relação a x, tá? Deriva em relação a x, sobra y, menos, se eu derivo isso em relação a x, sobra o 2, que multiplica a função exponencial e elevado a x, y menos 2x. A derivada segunda vai ser o quê? Vai ser a derivada da função, e aqui eu aplico a regra do produto, né? Só que se você observar aqui, ó, essa primeira parte de regra do produto não tem x para derivar, né? Então isso vai ser zero. E aí você vai ficar só com a segunda parte, que é o quê? Repetir a primeira, né? Sem derivar, ok? E multiplicar pela derivada da função e elevado a x, né? Que é exatamente isso aqui, ó. De modo que você vai ter isso, né? Certo? E aqui você tem, então, um y menos 2 elevado ao quadrado, que multiplica a função e elevado a xy menos 2x, certo? Na sequência, você teria que derivar isso, a derivada terceira. É a mesma situação, né? Se você for aplicar a regra do produto aqui, não tem x para derivar, dá zero. Zero é a primeira parte da regra do produto. Sobra o quê? Sobra a segunda parte, que é repetir a derivada, repetir a primeira função, multiplicar pela derivada da segunda. Derivada da segunda função, a gente já viu lá no começo que é isso, né? E aí, de modo que a gente vai ter esse resultado final, né? O y menos 2 elevado ao cubo, que multiplica e elevado a xy menos 2x. Essa era a resposta correta da questão 7. Né? Letra B é a opção correta aí, como todo mundo acertou. Na sequência, a gente tem a questão 8. Para essa questão, aqui era só ponto crítico, né? Só definir quem eram os pontos críticos para a função f de xy igual a 3x y ao quadrado mais x ao cubo menos 3x. São essas opções. E aí, então, derivada parcial em relação a x. Isso aqui seria 3y ao quadrado. Resultado. Mais 3x ao quadrado menos 3. E derivada em relação a y, você teria um 6xy 0, 0, né? Se você iguala a 0, isso vai ser o quê? E aí você tem a situação. Para que isso seja o 0, o x tem que ser 0. Se o x for 0, o resultado é igual a 0. E se o y for 0 também,
o resultado é igual a zero, ok? E aí você tem, então, uma possibilidade na verdade, deixa eu só verificar uma situação. Se o x for zero, tá, substituindo na outra equação, né? X for zero e a gente vai calcular o quê? O y pode ser zero. O y poderia ser zero nessa situação, mas o x assumiria outro valor. Aqui tem uma situação interessante. Por essa equação, o x pode ser zero, né? Ok. Mas observa que eu não posso ter o par 0, 0 como o ponto crítico da função, porque o que acontece? Ó, a gente está buscando um par do tipo xy que vai tornar essa derivada aqui igual a zero. Se eu assumir que o x é zero, o y tem que assumir um outro valor diferente de zero, porque se for zero, zerou essa primeira parte, zerou essa primeira parte, e o resultado menos 3, não deu zero. Tá? Então aqui, se a gente disser que o x é igual a zero, o que vai acontecer? O y vai ter que assumir outro valor, né? 3y ao quadrado, essa primeira parte deu zero, menos 3 igual a zero. Né? E aí daqui a gente conclui então que o y tem que ser igual a mais ou menos 1, né? Aquela situação, eu passo o 3 para o lado, esse 3 vai dividir, o resultado é 1, raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1, ok? Então, a gente tem esse primeiro par, em que o 0 vai fazer par com o tanto o menos 1 e o 1. E a situação contrária, que é a seguinte. Agora, se em vez de o x é zero, o y é que for zero. Né? Dessa segunda equação aqui, ó, a gente está tratando aqui, ó, se o x for diferente de zero. Observa que para essa primeira equação aqui eu não faria diferença nenhuma, o x e o y seriam iguais a zero, né? Porque 0 vezes 0 vezes 6, o resultado continuaria sendo zero, mas o problema seria quando você transpõe para a segunda equação. Tem que satisfazer as duas equações. Se o y for zero, essa primeira parte é zero, e o x aqui seria então 3x ao quadrado menos 3 igual a zero, e a mesma situação, né? O x tem que ser igual mais ou menos 1. E aí você tem então agora a informação que o y é zero e o x assume o valor positivo 1 e o valor negativo menos 1. Ok? Então são esses os 4 pontos críticos. Por que não o 0, 0? A situação lá que eu falei para vocês. Se você substituir 0, o resultado é menos 3. Tá? E aí você não teria, então, esse valor como ponto crítico aí para a função. Ok? De modo que a resposta correta é a letra A. Nem todo mundo acertou essa questão. Deixa eu analisar as respostas aqui. Muita gente marcou a opção em que incluiu o ponto 00 como ponto crítico, né? E outra pessoa respondeu aqui a uma situação que não tem o zero como ponto, como valor aí dos pontos críticos. Mas essa é a opção correta, então, para a questão. Na questão 9, penúltima aí, a mesma situação lá da primeira questão, né? Só que aqui o que acontece? Para essa função aqui,
é exatamente igual àquela situação que a gente tinha, em que f de xy é igual a menos 3 mais y ao quadrado mais x ao quadrado. Eu estou afirmando que essa função ela produz um valor de mínimo, e eu quero dizer, né, qual que é o valor de mínimo que essa função está produzindo. Se eu já sei que é valor de mínimo, se a equação está dizendo é valor de mínimo, então nem precisa testar qualquer outra situação. É só fazer aquela situação lá em que o que vai acontecer se eu pegar um par negativo, se eu pegar um valor para y negativo, se eu pegar um valor para x positivo, o resultado tudo vai ser positivo aqui, ó, tá elevado ao quadrado, tá elevado ao quadrado. Então sempre vai ser positivo e sempre tu vai somar. De modo que o menor resultado possível que essa função pode assumir é quando isso aqui for igual a zero. Né? Quando isso for zero, o resultado para a função é menos 3. Né? De modo que o mínimo que a função assume é menos 3. Né? Se você observar, se você colocar o 1 e o 0, o resultado, 1 e 0, fica 1 positivo, menos 2 para a função, que é maior que menos 3. Se você pegar o 1, o resultado já vai ser menos 1. Se você pegar o 2, vai 4, 4, 8, menos 3, 5 positivo já. Né? Então, esse menos 3 é o resultado. Mas você poderia fazer os testes lá com derivar parcialmente o x, derivar parcialmente o y igual a zero, encontrar o ponto crítico 0, 0, testar isso na matriz h de x e y, né, em que você vai ter, nesse caso você vai ter uma matriz desse tipo, 2, 0, 0 e 2. Essa é a matriz, o determinante dessa matriz é óbvio, é 4, né, maior que 0. Independente aqui, ó, não, observa que não tem a variável x e a variável y para você substituir. O ponto crítico, né, derivada de x, derivada de y. Isso é 2x, isso é 2y. 2y. Para igualar a zero, obviamente que o x tem que ser igual a zero e o y tem que ser igual a zero, de modo que o par ordenado, que é o ponto crítico, que é o ponto em que a função atinge o máximo ou mínimo, é justamente o 0, 0. Substituindo na função, substituindo isso nessa função, na verdade nem precisa substituir na função h, né? Vai precisar da derivada segunda. A derivada segunda de x é 2, né? Derivada segunda de x é 2 e 2 é maior que 0. Se é maior que 0, é ponto de mínimo, né? Mas aqui você nem precisaria fazer esse teste, porque a informação que eu quero saber é exatamente qual que é o valor, né? Qual que é o valor que a função vai produzir, né? Como sendo o valor de máximo, como sendo o valor de mínimo. Ela produz justamente nesse par ordenado 0, 0. Né? Você encontra isso através da definição do ponto crítico, né? Que é fazer a derivada parcial em relação a x em relação a y igual a zero. Quando você faz isso, você encontra no ponto crítico. E o ponto crítico substituído na função, o resultado é menos 3, que é o valor de mínimo que a função assume aí. Ok? Então era bem direta, bem tranquila essa questão. E a última questão, que é justamente a questão, vamos ver aqui os resultados, 12 pessoas acertaram, mas muita gente errou a questão marcando 0 como opção correta.
Aqui eu quero saber exatamente o ponto de máximo para a função, né? X mais 2y mais x 2xy menos x ao quadrado menos 3 x 2y menos 2xy menos x ao quadrado menos 3y. E eu quero um ponto de máxima para essa função. Então, definir o ponto crítico aqui para essa função, fazer derivadas parciais. Em relação a x, derivar isso em relação a x, o resultado é 1. Derivar isso em x é 0. Em x, o resultado é 2y. Deriva em x, 2y, né? Menos 2x 2x, né? E lá zerou. Deriva isso em relação a y. Resultado em relação a y é 2, né? Aqui essa primeira parte é 0. O resultado aqui é 2x. E aqui menos 3, menos 6y. Ok? Igual a 0, tu vai ter um sistema de duas equações e duas variáveis. Aqui nesse caso 2y menos 2x igual a menos 1 e o 2x menos 6y igual a menos 2. Fazendo pelos cancelamentos, né? Você tem que menos 4y é igual a menos 3. E o y vai ser igual a 3 sobre 4. E deixa eu ver se eu não errei nenhum sinal aqui. Já sei onde está o erro aqui nesse sinal, que é negativo aqui. E eu troquei x. Ok. Negativo aqui, ó, o sinal que eu havia colocado positivo é... O sinal que eu havia colocado positivo é negativo, na verdade. Mas eu mantive o sinal negativo aqui. O sinal é realmente negativo. 2xy menos x ao quadrado menos 3x, certo? Negativo, negativo. Na verdade o erro está aqui, né? X, 2y, esse 2y não é esse 2y, esse 2y é esse daqui, que é negativo. Agora sim. É isso. Esse daqui, quando derivou, veio para cá, 2c, esse daqui veio para cá, tá. E esse aqui também é um valor negativo. Menos 2y, 2 positivo, menos 2x, justo. E agora não dá para fazer mais isso, né? Pelo
cancelamento, menos 2y menos 2x igual a menos 1. Eu posso mudar o sinal todos os sinais. Menos 2x menos 6y igual a menos 2. Se eu multiplicar essa equação aqui por menos 1, o resultado lá vai ser um 2y mais 2x igual a 1. E agora sim eu consigo fazer pela soma para cancelar. Resultado menos 4y igual a menos 1. E o y vai ser igual a 1/4. Se o y for 1/4, pegando aqui nessa situação de baixo, 2 vezes 1/4 mais 2x igual a 1. O resultado aqui é meio, né? Mais 2x igual a 1. O 2x vai ser igual a 1 mais 1 sobre 2, 1 menos, né? E o 2x vai ser igual a 1 menos meio é meio positivo. Trazer para cá. Eu estou mostrando isso. Então, x vai ser 1 sobre 2 dividido por 2. X vai ser igual a 1 sobre 2. Repete, multiplica pelo inverso da segunda. X também vai ser 1/4. Ok? De modo que o ponto crítico único, né? 1/4 para x, 1/4 para y. Ok, senhores? Então, essa era a única opção de ponto crítico para essa equaçãozinha, né? Questão 10, 1/4 e 1/4 como resposta. Então, a resposta correta é para a questão, certo? E aí a gente finalizou, então, a correção da avaliação. A grande maioria das respostas foi nessa opção, com a opção correta. Isso é bom. Ok. O que mais que tem aqui para ver? Então, as notas de vocês todos. Vou só liberar aqui já a atualização. Vou liberar as pontuações de vocês todas com a correção que foi, tá? Foi. Certo. Então é isso, senhores. A gente finaliza a nossa aula de hoje aqui com isso. Aí na quarta-feira, então, a gente tem já a nossa última unidade tratando do dia de O, ok? Grande abraço a todos, até a próxima aula.